cara. Aí daí você saiu para abrir a tua empresa Aí, de softwares. isso, abri. Roubou mais um funcionário lá de dentro, falou, vamos vir aqui, ser meu sócio, vambora. A gente montou uma empresa, éramos 2 pessoas, e aí a gente trabalhava. Inicialmente, a gente não saiu da Politec, a gente trabalhava lá. Paralelo. Isso, alugou uma salinha ali na Asa Norte e ia para lá no final do expediente programar e discutir para quem que a gente ia vender. Aí a gente conseguiu emplacar uma primeira venda no Consórcio Ponta. Uhum. Era uma venda, na época, algo em torno de R$500. Então, hoje, enfim, seria algo em torno de R$4.000, algo do tipo. E era um projeto, assim, 6 meses, né? Para ganhar 500 conto. Mas a gente empolgadão, porque tinha um cliente. Tinha que fazer. Tinha um cliente super legal. Não é grana agora é nome, né? Exatamente. Exatamente. Aí depois a gente... um colega nosso trouxe um projeto que ele tinha vendido lá para a Sara Nossa Terra. Aí a gente fez ali um sistema para fazer o gerenciamento das células e tal. Foi legal. E aí eu conversando com o meu primeiro patrão na área de... Aliás, o meu segundo patrão na área de tecnologia. Falei, poxa, abri uma empresa, se você conhecer alguém que está precisando de serviço e tal. Ele gostava muito de mim. Aí ele fez uma ponte com um vendedor que fez uma venda para CTIS. Aí a gente fez um primeiro projetinho ali. Uhum. Depois a gente ganhou uma licitação em um órgão aqui em Brasília. Aí já uma licitação maiorzinha, né? Ali... Já tinha prazo para licitação? Assim, na época não tinha tempo de... Porque eu lembro, eu tive agência de publicidade, né? Tinha tempo para eu entrar nas licitações, eu tinha... Então, na minha época eu tinha tempo de pedir a abertura da empresa. Isso, tinha... Variava muito do tipo da licitação, tipo de serviço. Aí, na época, a gente até participou de uma licitação antes com esse vendedor. Uhum. E aí ele deu o caminho das pedras para a gente, tinha muita experiência. Mas a gente não levou porque não atendia os requisitos, não tinha os atestados e tal. Mas aí nessa segunda a gente conseguiu entrar. Já sabia como é que o game funcionava, falou, peraí, certificados, vamos correr atrás. Isso, aí, mais ou menos, assim, a gente era barriga verde ainda, tava Tava aprendendo ainda. A primeira vez que a gente tava ganhando uma licitação, e assim, a licitação era presencial, né? Então a gente foi lá presencialmente, aí teve aquela coisa de abrir os envelopes, e aí, tudo junto. Pô, ali na hora, teve Qual era o nome da empresa lá? Era atenção isso aí. XTI. XTI. Era uma fábrica de software aqui. E aí a gente ganhou essa licitação e foi super legal, mas assim, foi algo em torno de uns R$100.000, mais ou menos. O dinheiro foi todo para pagar a equipe, mas a gente estava amarradão, porque caramba, que legal, ganhou. Era um serviço que era para ser prestado lá em Florianópolis, parte lá, parte aqui, então... O dinheiro foi todo para... Era uma aventura, meu. Para pagar a galera, né? Cara, dentro desse assunto que você até comentou no início, o primeiro trabalho que você pegou com a empresa durante 6 meses ali foi 500 conto, né? Tipo, R$4.000 para 6 meses, dá menos de R$1.000 por mês, né? E é interessante a gente ver isso no início da empresa, no início de qualquer negócio. Por exemplo, a gente vê muita coisa... Esse dia eu vi um vídeo na internet que um repórter vinha entrevistar os alunos que estavam quase formando, né? Aí chegavam pro cara, então, você acabando a faculdade, qual que é a sua pretensão salarial, não sei o que, não sei o que. Aí o cara, não, eu quero sair ganhando uns 30 pau. Tá bom. O cara acabando de sair da faculdade, não tem experiência profissional nenhuma. E assim, a gente sabe a realidade disso, a gente está no dia a dia, a gente sabe a dificuldade que é hoje você levantar dinheiro com a empresa. Primeira coisa, ali, você tinha que ter uma frente de vendas, né? Então você pegou um parceiro ali, eu trouxe um vendedor para começar... E primeiro você criar essa experiência, criar um nome, né, mostrar o seu portfólio para você começar a angariar resultados ali no seu negócio. Então não foi um negócio, você montou, saiu explodindo, pegou uma puta. Não. Por mais que você tenha um conhecimento naquela área, você precisa construir todo um processo dentro da sua empresa, né? Isso é muito interessante mostrar, então, esse crescimento. E você foi crescendo exponencialmente, né? Conta aí como é que foi esse crescimento. Você falou, pegou um contrato de 4 mil, rapidinho, daqui quanto tempo você já pegou uma licitação de 100 mil e vai... É interessante até você comentar isso, porque muitas vezes a gente não percebe o que o empresário está passando, né? Então, por exemplo, talvez
o dono da Politec na época, tal, devia estar passando por um problema gigante, estava com a cabeça quente e tal. E aí se expressou de uma forma corporal que eu interpretei de um jeito que não foi do mais legal e tal, mas às vezes o cara tava com uma bomba para resolver. Sim. E às vezes a gente não percebe o esforço que a pessoa tem. Por exemplo, nesse contrato que a gente ganhou, a gente fez uma festa, a gente pegou, saiu, foi pro bar, comeu lá uns quibe e tal, com guaraná para poder comemorar. Gastou o restinho que tinha ali sobrado do negócio. Poxa, foi super legal, né? Mas é como eu estava falando, todo o dinheiro foi para lá. Foi para investir ali. A gente não tirou nem um centavo para a gente. A gente ainda estava trabalhando, então a gente usava o próprio salário ainda para se manter. Todo o dinheiro foi para a equipe. E aí eu lembro que nessa época a gente estava tentando encontrar formas de gerar receita. Aí a gente viu, na época, um negócio que acabou que a gente não vendeu nada disso, mas um equipamento de segurança para monitorar tráfego de rede, não sei o que e tal, que vinha lá da Coreia. E aí a gente montou um equipamento, pegou um computador, montou o equipamento, instalou o software dos coreanos lá. E aí eu lembro de chegar um dos funcionários que a gente contratou, que era o que ganhava mais. Por exemplo, 30% do valor do contrato era para esse cara. E ele queria ganhar mais ainda. E a gente ganhava mais do que eu, do que o meu sócio, todo mundo junto. A gente não ganhava nada lá, na verdade, desse projeto. E aí eu lembro que, não sei o que aconteceu com ele, ele deu um ataque de fúria lá. E aí ele ficou com raiva de ver aquela máquina ali em cima. E para ele era assim, como... Ou eu ou a máquina. Eu acho esses caras não me pagam mais porque compraram essa máquina aqui. E jogou a máquina no chão e tal. Eu, caraca, cara, o que você tá fazendo e tal? Então, assim, a gente estava literalmente doando tudo que tinha de recurso só para rodar o negócio, para o cliente ficar feliz, para ter pessoas ali perto trabalhando, só pelo prazer de ver, poxa, o negócio tá andando. Tomando corpo, né? E talvez ele tivesse interpretado parecido com o que aconteceu comigo também, né? Cara, poxa, esses caras aqui estão cheios da grana, se eles estão me pagando esse tanto aqui, então imagina o tanto que eles não estão ganhando. O que eles não estão ganhando e tal. E é muito interessante você ter essas posições, você está uma hora como funcionário, depois você está uma hora como empreendedor, né? Eu lembro, assim, quando eu estava trabalhando, todo lugar que eu trabalhava, cara, era sempre uma festa. Eu saía junto com os colegas de trabalho, a gente ia para comer junto, almoçava junto, jantava, tal, ia para pizzaria, aquela coisa toda. E aí, quando eu montei a empresa, eu falei, poxa, vai continuar do mesmo jeito, vai ser super legal, eu vou fazer isso agora com a galera que trabalha junto comigo, a gente vai almoçar junto. A galera ia e você ficava. A galera ia, exatamente. Pessoal, porque tinha um certo... É hora para falar mal do chefe, pô. Mas é isso mesmo, assim. E os mais próximos até falavam que era... Poxa, cara, a gente fica desconfortável de sair para almoçar com você, para jantar. A gente vai se você chamar. Se você chamar, se o chefe chamar... É outra história. A gente vai, mas assim... a gente não quer o chefe na hora do almoço A gente vai falar dos problemas, pô. E assim, é muito louco isso, porque esse distanciamento acaba criando um certo isolamento dos empresários. Sim. Né? E aí... É porque tem uma linha muito tênue aí, né, Ricardo, de como você se relaciona com teus funcionários e como você mantém uma ordem ali para que a tua empresa gire, né? Porque ao mesmo tempo que você tem que estar próximo e entender os problemas, a gente já falou isso em vários episódios aqui, entender como é que é a cabeça não só da pessoa como profissional que está ali trabalhando contigo, mas pessoal, né? De você entrar mesmo na vida pessoal da pessoa, né? Nem todo mundo tá bem todos os dias, né? E você entender isso, o chefe ter essa sensibilidade, né? Nem o funcionário tá... E nem o chefe. Nem o funcionário tá 100% todo dia, nem o dono. Isso. Agora, é muito louco isso, porque
muitas vezes você, dependendo da profissão que você está, né? Uhum. Muitas vezes você, como colaborador, você ainda consegue meio que esconder que você não está tão bem assim. Sim. Mas quando você é o chefe e dependendo da posição que você está, dependendo do momento da empresa, você tem que se expor mais, você tem que estar em contato mais com o pessoal, você transparece mais isso e às vezes as pessoas levam para o lado pessoal uma expressão corporal que você tá projetando ali. Pode ser o que aconteceu com você lá no passado.